né? Mas muita coisa que está escrito lá e que deve ser norma jurídica da legislação e de tudo que acontece no nosso país, lá os indígenas têm o reconhecimento. Então agora o que cabe a gente é reivindicar a prática daquilo que está lá. Porque de acordo com a Constituição eles têm o direito de ter a demarcação apropriada com a terra necessária para a sua sobrevivência, de acordo com seus costumes. Ou seja, isso implica inclusive que se eles estiverem em expansão populacional, precisa ter um alagamento do espaço demarcado para eles. Mas o que acontece é ao contrário, eles são sempre expulsos, os seus espaços são sempre diminuídos, eles são muitas vezes mudados de espaços para uma reserva, colocadas junto várias etnias diferentes que inclusive não tem nenhum histórico de parceria. Foi o que aconteceu com o Xingu, por exemplo, como se fossem animais em zoológico, que tranca todo mundo junto, acha que é aquilo que está resolvido, né? Fora os grandes problemas com relação à reserva, a reserva está dentro de um bioma que é muito maior do que aquela reserva. Então muitas vezes o rio que passa nasce em outros lugares antes, é o que acontece com o Xingu. E a hora que chega para dentro de Xingu, ele já está poluído, já não tem mais peixe. Muitas vezes tem absurdos das áreas demarcadas estarem do lado de áreas muito mais férteis, inclusive com o rio passando na área fora da demarcação, e o fazendeiro botar uma cerca e proibir os índios de chegarem até aquele rio para pescar ou até para coletar água. Não só proibir, como assassinato. A taxa de assassinato é maior do que do Iraque. Exatamente. Aí eles têm eles sofrem tanto com atrocidades vindas do Estado, né, que são essas da demarcação, ou da demora pela demarcação, ou pela mudança de território, quanto pelo próprio interesse do agronegócio dos fazendeiros que fazem justiça, né, pelas próprias mãos, que contratam os capangas e vão lá. E tem diversos casos, e isso acontece o tempo todo, desde do mais, entre aspas, a menos, que não gera a morte imediata, que é, por exemplo, tocar terror na tribo, que eles chegam atirando para cima de madrugada, constantemente, vários dias seguidos, até que os povos não conseguem mais viver ali, eles são demovidos a lutar por aquele espaço. As lideranças são constantemente assassinadas para desmobilizar. As mulheres, se estão sozinhas, são violentadas. As crianças são cooptadas, inclusive, para trabalho que é de regime de semi-escravidão. É um absurdo. Vocês já viram um filme que está na internet que chama Delírio Verde, A Sombra de um Delírio Verde? Mostra um pouco dessa realidade da expansão do agronegócio para o biocombustível da cana. E mostra o quanto que essas plantações, o latifúndio vai aumentando, empurrando as comunidades indígenas para suas beiradas, seja através de conseguindo eliminar, seja através dessa expulsão pela violência particular e privada. E os povos, por perderem o direito à sua terra, acabam indo trabalhar na colheita da cana, em regimes praticamente escravos, com mais de 14 horas, ganhando o mínimo de sua sobrevivência, dormindo no mesmo local de trabalho, às vezes dessa grande fazenda, em condições insalubres. Constantemente grupos de direitos humanos conseguem chegar em lugares como esse e libertar e denunciar, só que isso não para de acontecer, são sempre casos isolados. Eu acho que o que a gente tem que fazer aqui é realmente a gente trocar essa ideia, vou parar de falar para vocês falarem também, mas ter essa troca para não parar aqui, né? A gente conseguir um grande avanço, a meu ver, que é conseguir uma grande mobilização por uma causa indígena, que é a dos Guarani Kaiowá. Foi extrema, eles tiveram que ameaçar praticamente o suicídio coletivo, que não é bem eles não iam cometer o suicídio, isso foi um pouco deturpado, mas eles falaram, bom, a gente não vai mais aceitar mais nada, mas também não vamos lutar contra vocês, porque a gente sabe que não tem chance. Se vocês forem decretar a nossa expulsão, não adianta, vocês vão ter que decretar a nossa morte. Nós não vamos existir, então é melhor você, ao invés de mandar alguém para nos tirar daqui, mande uma escavadeira para cavar uma vala comum e nos enterrar na nossa terra, porque daqui a gente não sai nem morto. Essa carta que veio a público e que fez essa grande comoção, ou a partir daí que teve essa grande comoção, ao qual esse ato está linkado, né? Mas isso é um ponto, isso é uma comunidade, né? Não é nem os Guarani Kaiowá como um todo, porque eles são muito mais do que essa comunidade específica de Dourados e Mato Grosso do Sul.
Guarani Kaiowá é, na verdade, uma designação de diversas comunidades que são parentes, entre aspas, e que se reconhecem dentro dessa linha, dentro dessa etnia Guarani Kaiowá. É talvez a mais populosa que remanescente do Brasil. Então esse é só um caso. A gente precisa, quais os caminhos, o que fazer? A meu ver, um dos poucos e que a gente pode começar desde já é tentar mobilizações dessas para as causas conforme elas vêm acontecendo. Colocar a público, trazer a público o que a grande mídia geralmente não mostra, porque elas estão mais próximas dos interesses dos latifundiários, do agronegócio e do próprio interesse oficial do país, porque, por exemplo, naquele filme A Sombra do Delírio Verde mostra o Lula lá nos Estados Unidos fazendo grandes acordos com relação à expansão do biocombustível como uma alternativa ao combustível fóssil. O que é uma grande falácia. O combustível fóssil é horrível, mas o biocombustível é tão horrível quanto. Cada um tem a sua especificidade. O biocombustível, o grande problema desse é exatamente esse pelo qual a gente está lutando agora. Além dos problemas ambientais, de uma grande monocultura de transgênicos e de grandes agrotóxicos, grande quantidade de agrotóxicos utilizados. Então depende dessa mobilização social para que esses atos e atrocidades venham a público. Depende da gente, depende desse tipo de mobilização. Hoje a gente não conseguiu reunir muita gente aqui, mas eu acho que no Brasil inteiro está tendo bastante gente em torno dessa causa. Amanhã vai ter bastante gente aqui e é o começo. Agora depende da gente continuar isso ou não. Eu acho que a gente pode e deve fazer alguma coisa nesse sentido. Tem também, me permita, por favor, tem também o falso escopo da agricultura. Estão falando, sempre falando em produzir grãos, mas na realidade o que eles querem é o minério. Não estão produzindo alimento, eles estão ocupando a terra para depois tirar o minério. Esse é o grande interesse nas terras dos índios. E o principal problema, eu penso que é cultura e educação. É isso que a gente tem que cobrar, para que nas escolas se ensine a verdade e não mentira. Quem descobriu o Brasil? Que ano? 1500, até hoje se diz isso. Quem descobriu a América foi Colombo em 1492, depois descobriram o Brasil 8 anos depois, por terras nunca antes navegadas. Cabral chegou aqui, só Colombo já tinha chegado na América do Norte, na América Central. Então o problema é de educação. Então se diz, quem descobriu o Brasil? Não foi descoberto. Aqui já existia povos, altas culturas, incas, maias, astecas, todos esses índios aí já moravam aqui, já viviam aqui. E daí foi saqueado o Brasil, não foi descoberto, aqui não foi invadido e saqueado. É assim que a gente tem que aprender, porque essa é a verdade. Aí a gente vai crescer mais como um povo consciente. A gente aprende a história do branco, que eles colocam, do explorador para nós. Vencedor. A gente tem que aprender a história do índio e do negro que já morava aqui, quando eles sofreram, o que aconteceu de verdade, ninguém vê. A gente aprende a cultura. A história de quem não ficou para contar a história. Tem aquele ditado, quem vence a guerra escreve a história. Sabe que o marco da mobilização dos movimentos sociais contemporâneos foi 1992, porque os governos neoliberais da América Latina como um todo, em parceria com os governos dos países ibéricos, que é a Espanha e Portugal, eles estavam planejando uma grande comemoração, como fizeram um pouco, mas foi bastante ofuscada pelos movimentos sociais, uma grande comemoração do descobrimento da América, que foi em 1492 por Colombo. E os povos, na verdade, que já estavam se mobilizando em diversas causas sociais, não só os indígenas, mas negros, o movimento feminista, o movimento ecológico, fizeram pela primeira vez, ou como ficou marcado e conhecido como uma grande manifestação que envolveu mais de um país nessa manifestação, para se contrapor a essa absurda comemoração que na verdade e eles conseguiram colocar na pauta e mostrar uma outra versão desse acontecimento. Então 92 ficou marcado como isso, que ao invés de ser a comemoração dos 500 anos do descobrimento, eles estavam defendendo que fosse a comemoração de 500 anos de resistência dos povos oprimidos, e tirar a palavra descobrimento e colocar invasão nessa frase.
E a partir daí que começou-se a ter uma intensificação das mobilizações internacionais, bastante pautada na internet, na organização dos eventos, esses eventos com algumas características, enfim. Mas depois teve em 94, 96, movimentos zapatistas no México, principalmente se reunindo contra um encontro do NAFTA que estava acontecendo também no México, que eram os Estados Unidos tentando legislar uma legislação, ou impor uma legislação para toda a América, que ia pautar o comércio das Américas. A partir daí começou a ter diversos encontros que culminam, a meu ver, no Fórum Social Mundial. Esse encontro aqui, eu faço parte do Fórum Social Sorocaba, e a gente ajudou a promover esse encontro, não o Fórum Social, porque o Fórum é um espaço. As pessoas que participam do fórum é quem pode fazer alguma coisa e não o fórum. E eu convido todos vocês a entrar no site Fórum Social sorocaba.org.br. Lá tem diversos textos sobre o fórum, sobre esse contexto das lutas sociais. E a ideia é que a gente ajude a fomentar em Sorocaba um espaço para que esse tipo de ato aconteça mais vezes, para que a troca entre os movimentos sociais que já acontecem em Sorocaba, essas trocas e alinhamento das lutas aconteça com mais força, que os movimentos consigam atuar mais incisivamente nas questões que lhes interessam, que lhes parecem mais urgentes. Então também da mídia alternativa, porque o grande poder está totalmente tomado pelos latifundiários. O Congresso, assim, a grande maioria é ruralista. Só você vê pelo novo Código Florestal, que é ruralista. O que tem valor para o governo, na verdade, é tudo que dá lucro. Mas a gente tem que saber que não é só isso que tem valor. A gente também tem que aprender a entender os valores econômicos sempre vêm antes do social e do ambiental. O que acontece é a questão da política de governo é muito por esse lado. O povo pressiona de um lado, para eles estarem fazendo com a vez, mas os grandes famílios, os empresários estão pressionando do outro lado. E para a gente eles vão ceder, porque é com eles que eles estão negociando. Quanto o povo pode pressionar, mas ele sabe que o povo, querendo ou não, ainda é escravo do sistema. Então ele sabe que o povo precisa disso. Eu preciso mais deles do que o povo precisa de mim. São eles que têm o dinheiro. É eles que dão as cartas ali. Então, assim, o povo tem que pressionar, mas vai ter que ter uma pressão muito ferrada mesmo. Mas a lógica não pode ser só isso aqui. Só isso aqui assim, é válido. A gente está tomando consciência, a gente está tendo. Porque, mas, pô, quantas pessoas tem aqui? Quantas pessoas tem existe em Sorocaba? Lógico. É muito mais válido. Isso é válido, a ideia é muito válida. Então, por isso que eu tô aqui. Eu acredito nisso. Que pouquinho em pouquinho a gente vai regredindo. Regredindo não, vai progredindo. Só te falar uma coisa aí, concordo com todo mundo, é baseado no que o senhor falou aí, e que, infelizmente, né, por mais que tenha tido muitos avanços com o governo atual e o anterior, infelizmente qualquer governo que tenha, ele vai ser refém do sistema como um todo, né? Então a gente deveria, além de participar de atos assim, né, que são autogeridos, né, e propor a democracia direta, de fato, né, a gente poderia se interessar a participar de outros tipos de movimentos, por exemplo, movimentos de reforma política. Uma das exigências do movimento de reforma política, que congrega vários movimentos e associações no Brasil inteiro, uma das lutas é que a campanha seja financiada pelo próprio governo, deixe de ser financiada por interesses particulares. Muitas vezes, em especial no caso que a gente está falando aqui, né, os latifundiários, os fazendeiros, eles, quando não estão diretamente em algum cargo de política, eles financiam a política daquele que vai chegar lá, seja no executivo, no legislativo e até no judiciário, né? Então, não sei se vocês viram, se eu não me engano, ontem foi a pessoa que mandou matar a irmã Dora, né? Foi condenada a mais de 30 anos de prisão, foi liberada pelo, se eu não me engano, o ministro do Supremo, né? Então eu enxergo que essa luta aqui, ela é muito válida, né? Eu pauto mais pela qualidade das pessoas que estão aqui, não pela quantidade, né? Sejam poucas, mas que sejam atuantes,
na medida do possível, e que a gente vá além também. Ferrou, mano? Né? Não estou questionando nenhum partido político.